Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em algo que está, assim, quietinho, começando a redesenhar o futuro das nossas cidades, os loteamentos sustentáveis. O material que temos em mãos é muito rico, viu? Baseado no trabalho de Tiago Santos da Silva, que investiga os conceitos, as barreiras legais, que são complexas, e, o que é crucial, né, as oportunidades de financiamento para esses empreendimentos aqui no Brasil. A gente é tão crítica hoje diante dos problemas urbanos que, bom, todo mundo sente na pele. A gente fala de enchentes cada vez piores, ou aquele calor insuportável das ilhas de calor. E, claro, o que falta para a gente ver mais iniciativas assim saindo do papel e virando realidade mesmo? É um tema que mexe direto com qualidade de vida, com o futuro do nosso ambiente e com a própria economia urbana, no fim das contas. Perfeito. Então, bora desembrulhar isso. E só para deixar aquela pulga atrás da orelha logo de cara. Os dados analisados sugerem que imóveis em loteamentos pensados com sustentabilidade podem valorizar tipo de 10% a 30% a mais que os convencionais. Parece até estranho para quem acha que sustentabilidade é só gasto, né? Pois é. E tem mais. Qual seria a quantidade ideal de área verde para realmente fazer diferença na gestão da água, no clima local? Os números podem surpreender. Fica ligado que a gente vai fundo nesses pontos. Para começar, vamos direto ao ponto. Por que essa urgência toda em falar de loteamentos sustentáveis? O modelo que a gente usou para expandir as cidades nas últimas décadas parece que criou um monte de problema crônico, certo? Sem dúvida alguma. A expansão urbana acelerada, muitas vezes, assim, feita sem um planejamento que olhasse para os limites e para as necessidades do ambiente, né? Isso nos trouxe a um cenário bem preocupante. A gente está falando de enchentes que devastam, deslizamentos de terra em áreas de risco, a formação das ilhas de calor que deixam a vida na cidade muito mais difícil e a perda contínua de biodiversidade. Uma parte grande desses problemas, como o trabalho do Tiago Santos da Silva aponta, está ligada diretamente à forma como a gente impermeabiliza o solo e elimina a área verde nos loteamentos tradicionais. Falta espaço para a água da chuva infiltrar, sabe? Aí sobrecarrega os sistemas de drenagem e causa estrago. É um diagnóstico bem claro. Diante disso, qual é exatamente a proposta dos loteamentos sustentáveis? O que define eles? Fundamentalmente, é uma mudança de paradigma mesmo. Em vez de pensar o loteamento só como dividir a terra em lotes, né? A abordagem sustentável integra princípios ecológicos e sociais desde o comecinho do projeto. O objetivo principal é harmonizar o desenvolvimento urbano com a conservação ambiental. Isso envolve usar tecnologias verdes, planejar o uso do solo de forma responsável para minimizar o impacto negativo e, mais que isso, criar uma relação positiva entre a comunidade que vai morar ali e o ambiente natural em volta. É pensar a longo prazo, sabe? Considerando os ciclos naturais e o bem-estar das pessoas. Entendi o conceito, mas como isso vira realidade? Na prática, que tipo de coisa a gente vê num projeto desses? Aqui que fica interessante. São várias estratégias que funcionam juntas, como se fossem peças de um quebra-cabeça ecológico. Uma das mais impactantes é a tal da drenagem ecológica. Em vez de só coletar toda a água da chuva e jogar o mais rápido possível em galerias subterrâneas, que, vamos combinar, muitas vezes não dão conta do volume, a ideia é usar soluções baseadas na natureza. Tipo jardins de chuva, que são aquelas áreas mais baixas com plantas que absorvem água, telhados verdes e pavimentos permeáveis, que deixam a água infiltrar no solo ali mesmo onde cai. Ah, tipo aqueles que a gente vê às vezes. E o efeito disso na prática? Menos enchente. Exatamente. Quando você deixa a água infiltrar, você reduz drasticamente o volume de água que corre pela superfície. É essa água que causa as enchentes e que sobrecarrega as galerias, né? Além de ser uma medida de adaptação para as mudanças climáticas, protegendo o ambiente, isso gera uma economia enorme em custos de manutenção da infraestrutura urbana e evita aquela necessidade de obras faraônicas, caríssimas, de contenção de cheias lá na frente. É uma solução mais inteligente e, no longo prazo, mais barata. Faz todo sentido pensar em como lidar com a água de um jeito mais natural. Mas a sustentabilidade nesses projetos vai além da drenagem, imagino eu. O que mais se destaca? Sim, sim.
A gestão da água é um pilar, mas tem outros. Por exemplo, a captação e o reuso de água da chuva. Algo até relativamente simples. Instalar cisternas nas casas ou nas áreas comuns para coletar a água que cai nos telhados. Essa água, que não é potável, pode ser perfeitamente usada para regar jardim, lavar calçada, área comum, até na descarga do vaso sanitário. O resultado direto é uma redução no consumo de água tratada, que é um recurso cada vez mais precioso e caro, né? Isso alivia a conta dos moradores e também a pressão sobre os sistemas públicos de abastecimento. Cidades como Curitiba, por exemplo, já dão até desconto na tarifa de água para quem instala esses sistemas. Inteligente e econômico. E na parte de energia, como é que esses loteamentos se posicionam? Aí entram as energias renováveis e a eficiência energética. Um dos pontos mais visíveis é o uso de painel solar fotovoltaico, tanto nos telhados das casas quanto nas áreas comuns, para gerar eletricidade limpa. Os dados apresentados nas fontes são bem expressivos, viu? Isso pode reduzir os custos com energia elétrica em até 50% para os moradores. Nossa, 50% é bastante coisa. É sim. E tem o benefício ambiental óbvio, né? Reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Mas não é só isso. Pensa-se também em iluminação pública eficiente, com lâmpada de LED e no próprio design das construções, buscando aproveitar ao máximo a luz e a ventilação natural para diminuir a necessidade de luz artificial e de ar-condicionado. Falamos de água, energia e as áreas verdes. Se a ideia é integrar com a natureza, imagino que a quantidade e a qualidade do verde sejam cruciais. O que as fontes dizem sobre isso? São absolutamente fundamentais e aqui tem um ponto que, olha, merece destaque. A recomendação técnica que sai dos estudos, como esse que a gente analisou, é que para um loteamento ser considerado de fato sustentável, do ponto de vista hídrico e ambiental, ele deveria destinar pelo menos 25% da área total para espaço verde. A gente está falando de parque, pequeno bosque, corredor ecológico, que preserve a vegetação nativa e sirva de refúgio para a fauna local. 25%? Nossa, esse parece bastante, especialmente se a gente compara com o que vê por aí. E é um contraste gritante. Muitos municípios brasileiros exigem, por lei, um mínimo de área verde que varia entre 5% e 15%. Esse patamar, segundo os especialistas citados nas fontes, é muitas vezes insuficiente para garantir os serviços ecossistêmicos essenciais. Coisas como a infiltração adequada da água da chuva, que está ligada à prevenção de enchente, a melhoria do microclima, redução das ilhas de calor e a conservação da biodiversidade. E, além disso, essas áreas verdes são espaços vitais para o lazer, para a saúde e para o bem-estar da comunidade, né? O fascinante e preocupante ao mesmo tempo é justamente essa distância entre o que a ciência aponta como necessário e o que a lei atual muitas vezes permite ou exige. Fica claro que as características são pensadas para criar um ambiente mais resiliente e agradável. Mas vamos aos ganhos concretos. Você mencionou que vai além do ambiental. Quais são esses benefícios tangíveis? Com certeza, os benefícios se espalham por várias dimensões. Do ponto de vista ambiental, os ganhos são claros, né? Ajudam a recarregar os aquíferos subterrâneos, controlam a erosão e as enchentes, melhoram a qualidade do ar que a gente respira, conservam a biodiversidade local. A presença de mais vegetação e a gestão inteligente da água também criam um microclima mais ameno, com temperaturas mais baixas. Isso é um alívio e tanto nas nossas cidades cada vez mais quentes. E para as pessoas que moram nesses locais. E para a sociedade, de um modo geral. Para os moradores, o impacto direto é na qualidade de vida, ter acesso fácil e seguro a parque, área de lazer ao ar livre, respirar um ar menos poluído, viver num ambiente com temperatura mais confortável. Tudo isso contribui para o bem-estar físico e mental. E pode até fortalecer os laços na comunidade. E tem um benefício social indireto muito interessante que as fontes ressaltam: a educação ambiental que acontece no dia a dia. Conviver com um sistema de coleta seletiva que funciona, ver a água da chuva sendo aproveitada, ter contato com horta comunitária, energia solar. Isso tudo ajuda a internalizar, a fortalecer uma cultura de sustentabilidade de um jeito muito prático e natural.
Entendi a lógica dos benefícios ambientais e sociais. Agora, a pergunta que não quer calar e que você mencionou lá ao início. E o bolso? Muita gente ainda associa sustentabilidade a algo mais caro. Existe um argumento econômico forte para justificar o investimento nesses loteamentos? Existe, e é um argumento cada vez mais forte, viu? Desmistificar essa ideia de que sustentabilidade é só custo adicional é crucial para esses projetos avançarem. Os benefícios econômicos são reais e documentados. O primeiro, e talvez o mais chamativo, é a valorização imobiliária. Como a gente adiantou, dados compilados por órgãos como o Ministério do Meio Ambiente e citados nas fontes indicam que imóveis com certificações ou características sustentáveis comprovadas podem valer de 10% a 30% mais do que imóveis convencionais parecidos na mesma região. Uau, 10 a 30%? É isso aí. E isso, por si só, já é um diferencial competitivo enorme no mercado imobiliário. Uma valorização de 10 a 30% é realmente significativa. Mas além do valor de revenda, tem outras economias. Sim, e são economias contínuas. A redução de custos operacionais, a infraestrutura sustentável gera economia todo mês. Menos gasto com energia elétrica por causa da geração solar e do design bioclimático que reduz a dependência de ar-condicionado. Menos gasto com água por causa da captação e reuso da água da chuva. Para os moradores, isso bate direto nas contas. Mas a economia vai além. A drenagem ecológica, por exemplo, evita que o poder público tenha que gastar fortunas com manutenção de galeria entupida ou com grandes obras contra enchente no futuro. Um estudo específico citado nas fontes mostra que aumentar a área permeável num loteamento tem um impacto direto na redução dos custos dos projetos de drenagem pública necessários para aquela área. É economia para todo mundo. E para quem desenvolve o projeto? Para os empreendedores imobiliários, essa conta fecha. O retorno para os empreendedores também se mostra positivo, embora exija uma visão de médio e longo prazo. É verdade que o custo inicial para implementar algumas tecnologias ou designs sustentáveis pode ser um pouco maior em certos casos. No entanto, as fontes indicam que esse investimento tende a ser compensado e superado. Como? Pela economia de recursos durante a própria obra, pelos menores custos de manutenção da infraestrutura do loteamento ao longo do tempo e por um fator de mercado importante, a demanda crescente por produtos verdes. Imóveis sustentáveis tendem a ser mais atraentes e podem ter vendas mais rápidas. Além disso, loteadoras que adotam essas práticas de forma séria relatam muitas vezes um processo de licenciamento ambiental mais tranquilo, com menos resistência dos órgãos públicos e da comunidade local. Isso pode evitar atrasos que custam caro. No fim das contas, a sustentabilidade está se provando uma estratégia de negócio inteligente. Se os benefícios são tão claros e abrangem o ambiental, o social e o econômico, fica a pergunta: por que a gente ainda não vê uma explosão de loteamentos sustentáveis por todo o Brasil? Quais são as pedras no caminho que impedem essa expansão? Olha, o principal obstáculo apontado de forma consistente nas fontes é o que a gente pode chamar de um grande gap legal. A espinha dorsal da legislação que rege o parcelamento do solo urbano no Brasil é a Lei Federal 6766, que data de 1979. Nossa, de 79. Pois é. Ou seja, a gente está falando de uma lei com mais de 40 anos, feita num contexto muito diferente, né? Muito antes da sustentabilidade virar um eixo central do planejamento urbano e da preocupação ambiental global. Uma lei de 1979. E realmente parece bem defasada para os desafios de hoje. Não teve nenhuma tentativa de atualizar essa lei para incorporar essas questões mais modernas? Teve tentativas, sim. O material analisado menciona especificamente o projeto de lei 3057 do ano 2000, que ficou conhecido como a Lei de Responsabilidade Territorial Urbana. Esse projeto propunha uma revisão ampla da Lei de 79, incorporando conceitos como a função socioambiental da propriedade e requisitos claros de sustentabilidade para novos empreendimentos. O problema é que esse projeto está tramitando no Congresso Nacional há mais de 20 anos, sem nunca ter chegado a uma aprovação final. Mais de 20 anos. E nada. Exato.
Na prática, a gente continua operando com uma lei federal que não reflete adequadamente as necessidades e os conhecimentos técnicos atuais sobre desenvolvimento urbano sustentável. E qual o impacto concreto dessa defasagem legal no dia a dia dos projetos? O que essa falta de atualização causa na prática? O impacto é direto e tem várias faces. Primeiro, significa que faltam diretrizes e exigências claras e uniformes em nível nacional para que os loteadores adotem práticas sustentáveis de forma mais consistente. Fica muito a critério da legislação de cada estado ou, o que é mais comum, de cada município, definir padrões mais altos. E isso leva a outra complicação séria, a falta de padronização e a grande diferença entre os municípios. Como as fontes indicam, a gente tem exemplos de cidades que avançaram, tipo Belo Horizonte, que exige 15% de área verde mínima. Por outro lado, muitas outras cidades mantêm exigências baixíssimas, às vezes 5% ou até menos, o que é claramente insuficiente. Complica, né? Cada lugar de um jeito. A fiscalização. E pior ainda, abre brecha para a proliferação de loteamento clandestino ou irregular, que frequentemente ignora qualquer norma ambiental ou urbanística. Aí resulta em graves problemas sociais e ambientais, como ocupação de área de risco, desmatamento ilegal, falta de infraestrutura básica. Soma-se a isso o fato de que o próprio conceito de loteamento sustentável não tem uma definição jurídica consolidada no Brasil. Não existe um enquadramento normativo claro que diga isto é um loteamento sustentável e deve seguir tais e tais critérios. Essa falta de clareza gera insegurança jurídica para os empreendedores que querem inovar, por exemplo, implementando sistema de energia solar compartilhada ou rede de reuso de água em larga escala. Eles podem encontrar dificuldades e incertezas nos processos de licenciamento e aprovação junto aos órgãos públicos. Cenário complexo na parte legal mesmo. Diante disso, o que as fontes apontam como caminhos necessários para destravar o avanço desses loteamentos mais sustentáveis? Olha, o caminho envolve ações em diferentes frentes. É fundamental atualizar a legislação federal, a Lei 6.766, para incorporar os princípios e critérios da sustentabilidade de forma clara e objetiva. Ao mesmo tempo, é preciso que os municípios atualizem seus planos diretores e códigos de obras na mesma linha. Mas não basta só exigir, né? Precisa incentivar. As fontes destacam a importância de criar incentivos legais e urbanísticos. Ah, tipo o IPTU verde que você mencionou? Exato. O IPTU verde é um exemplo prático que alguns municípios já adotam, dando desconto no imposto para imóvel que implementa a medida sustentável. Outros incentivos podem incluir processo de licenciamento mais ágil ou dar índice construtivo um pouco maior para empreendimento que comprovadamente supere os requisitos ambientais mínimos. E claro, nada disso funciona sem fortalecer a capacidade de fiscalização dos municípios para coibir irregularidade e garantir que o que foi aprovado no papel seja de fato construído e mantido ao longo do tempo. Entendi a necessidade de modernizar leis e criar incentivos. Mas enquanto essa atualização maior não acontece, a questão do dinheiro persiste. O financiamento é um gargalo real. Ou já tem recurso disponível hoje para quem quer tirar um projeto de loteamento sustentável do papel? Felizmente, apesar das lacunas legais, o cenário do financiamento é mais animador. As fontes indicam que existem diversas fontes de apoio e linhas de crédito e a tendência é de crescimento. Vamos mapear algumas. Primeiro, os incentivos fiscais que a gente já mencionou, como o IPTU verde em nível municipal. Em alguns casos, pode ter também redução de ICMS sobre material de construção considerado sustentável, dependendo da lei estadual. E em nível federal tem programa específico. O PAC ajuda nisso, por exemplo. Sim, existem programas e fundos relevantes. O novo PAC, relançado em 2023, tem entre suas prioridades investimentos em áreas como saneamento básico, manejo de água pluvial urbana e contenção de encosta. Tudo diretamente relacionado à resiliência e sustentabilidade das cidades. Programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, embora com foco principal na moradia de interesse social, já incorporam algumas exigências mínimas, como a obrigatoriedade do aquecimento solar de água em novas unidades desde 2009.
E o FNHIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, também pode ser uma fonte de recursos para projetos que consigam juntar moradia popular com soluções de sustentabilidade. Além dos programas mais gerais, existem fundos focados especificamente em clima e meio ambiente que podem ser acessados. Sim, e são muito importantes. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Clima, é um exemplo-chave. Ele é gerido pelo BNDES e tem linhas específicas para projetos de desenvolvimento urbano resiliente e sustentável. Essas linhas podem apoiar financeiramente a implementação de soluções como telhado verde, pavimento permeável, sistema de reuso de água, energia renovável urbana, entre outras. As fontes que a gente analisou mencionam um dado expressivo. Em 2023, foi anunciado um aporte de 10 bilhões de reais para o Fundo Clima, destinado a financiar projetos com foco em sustentabilidade e enfrentamento da crise climática. 10 bilhões. É um volume considerável mesmo. Com certeza. Isso mostra que tem um volume grande de recursos sendo direcionado para essa área. E quanto a fontes internacionais de financiamento, existem opções? Existem também. O GEF, Global Environment Facility, que é um fundo ambiental global, frequentemente cofinancia projetos inovadores em países em desenvolvimento. Um exemplo citado nas fontes foi o projeto Promovendo Cidades Sustentáveis no Brasil, que recebeu o apoio do GEF. Loteamentos que se proponham a ser projetos piloto, sabe? Testando e demonstrando abordagens sustentáveis inovadoras e que possam ser replicadas, podem ter chance de buscar cofinanciamento nesses fundos internacionais. E os bancos comerciais, públicos e privados? Eles entraram nessa onda do financiamento verde? Sim, o chamado crédito verde está ganhando força. Bancos públicos importantes, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e também vários bancos privados, têm desenvolvido linhas de financiamento específicas para projetos que comprovem ter um forte componente de sustentabilidade. Essas linhas geralmente oferecem condições mais vantajosas, como taxa de juro um pouco menor ou prazo de pagamento mais longo, para empreendimento que consiga certificação ambiental reconhecida ou que demonstre claramente a adoção de práticas sustentáveis significativas. Portanto, a mensagem que sai das fontes é clara. Embora os desafios regulatórios e a necessidade de atualização legal sejam reais e importantes, a falta de opção de financiamento não parece ser, hoje, o principal impedimento para o avanço dos loteamentos sustentáveis. Tem recurso disponível e a tendência é de crescimento desses incentivos. À medida que governos, instituições financeiras e a própria sociedade percebem cada vez mais que investir em sustentabilidade não é só uma questão ambiental, mas também uma estratégia inteligente do ponto de vista econômico e social a longo prazo. Excelente. Então, fazendo uma síntese da nossa conversa baseada nas fontes de Tiago Santos da Silva, os loteamentos sustentáveis não são só uma moda, né? Mas sim uma resposta técnica e inteligente aos graves problemas urbanos que a gente enfrenta, desde enchente até a qualidade do ar. Eles oferecem um pacote de benefícios que incluem ganhos ambientais evidentes, como a melhor gestão da água e a conservação da natureza, ganhos sociais, como mais saúde e qualidade de vida para os moradores, e, o que é crucial, ganhos econômicos palpáveis, como a valorização dos imóveis naquela faixa de 10% a 30% e a redução de custo de operação e manutenção. Exatamente. No entanto, a expansão desses projetos ainda esbarra em obstáculos significativos, com destaque para a defasagem da principal lei federal sobre o assunto, lá de 1979. Essa falta de uma atualização que incorpore de forma decisiva os princípios da sustentabilidade cria incertezas e dificulta a padronização de boas práticas em nível nacional. Apesar disso, o cenário não é de paralisia. A gente vê iniciativas locais avançando, municípios criando incentivos próprios e, fundamentalmente, um ecossistema crescente de linhas de financiamento e crédito verde se tornando disponível. Isso demonstra a viabilidade econômica desses empreendimentos. Fica evidente que a transição para um modelo de urbanização mais sustentável é não só desejável, como necessária e vantajosa por vários ângulos.
Mas ela não vai acontecer por inércia, né? Exige um esforço coordenado entre os governos federais, estaduais, municipais, as empresas do setor imobiliário dispostas a inovar, a academia fornecendo conhecimento técnico e a sociedade civil cobrando e valorizando cidades mais verdes e resilientes. E um ponto crucial para impulsionar essa transição é justamente o conhecimento baseado em dados concretos, como os apresentados no material que a gente analisou. Ter clareza sobre os parâmetros técnicos ideais, como a recomendação dos 25% de área verde, e sobre os retornos financeiros comprovados, como a valorização imobiliária de 10% a 30%, é fundamental. Essas informações fortalecem a argumentação técnica, ajudam a formular políticas públicas mais eficazes e são essenciais para convencer todo mundo envolvido, desde o investidor até o comprador final, de que o caminho da sustentabilidade não é só o correto, mas também o mais inteligente. Para encerrarmos, deixamos aqui uma provocação para reflexão inspirada em tudo que a gente discutiu. Sabemos que a atualização de leis federais importantes, como a de parcelamento do solo, pode ser um processo demorado, complexo. Diante disso, até que ponto a combinação de ações locais mais ágeis, como municípios criando suas próprias regras avançadas, e incentivos como o IPTU verde, somada à crescente pressão do mercado por imóveis mais sustentáveis e ao uso estratégico das linhas de financiamento que já estão disponíveis, será que isso pode realmente acelerar a adoção de loteamentos mais verdes e resilientes, talvez criando um movimento de baixo para cima que anteceda ou até mesmo pressione por uma reforma legal mais ampla em nível nacional? Fica a questão no ar. Obrigado pela companhia e até a próxima.